Celane Refosco está novamente aqui no Missão Casa. Eu entrevisto a diretora criativa do Orbitato, que é um instituto em Pomerode que pesquisa moda, arquitetura e design. E ela é a única latino-americana que foi convidada pela terceira vez para participar do caderno de tendências da Renntextil na Alemanha. Confira o nosso bate-papo. E eu te mostro algumas ideias para vestir as paredes da sua casa. E olha, não tem limites para a criatividade na hora de decorar. Simplicidade formal, sem pobreza estética. A frase é do arquiteto Eduardo Fausti, que projetou esta igreja. Ele é especialista em arquitetura sacra. E nós vamos conversar com ele no programa de hoje. Bom, o Eduardo é um arquiteto que tem no portfólio dele projetos de 38 igrejas, que é um número muito expressivo, né, Eduardo? E a gente está aqui numa igreja que tem uma arquitetura que é pós-Concílio Vaticano II. Exatamente. O que significa isso? Pós-concílio? O concílio vem dessa reforma litúrgica do século XIX. Então, é a formatação de todo um movimento antigo e tal, que é a volta às origens da igreja. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears, and if you had to leave, I wish that you... A arquitetura é uma das expressões mais significativas dessa volta às origens da igreja, movimento formatado no início dos anos 60. E desde os anos 60, quer dizer, até formatado o concílio e tal, tudo certo, as igrejas têm se adaptado às questões do Concílio Vaticano II, que estão diretamente ligadas à simplicidade, digamos, à riqueza formal, mas sem pobreza de estética. Essa aqui é um exemplo, então, deste concílio. Exatamente. Ela é uma igreja assim, minimalista, daria para dizer? Daria para dizer. Eu acho que tem uma ligação direta. O Concílio Vaticano é muito engraçado, como apesar de ele não fazer nenhuma menção, é muito bom as partes do concílio, é que ele sempre fala como deve ser sem falar da parte formal. Mas se formatar tudo que fala lá, dá um modernismo, assim. Dá uma arquitetura limpa, a forma segue a função, porque a liturgia é a função, né? E, claro, daí no meio das funções a beleza é uma função também. Quais são esses critérios? O que é determinante nesse projeto de arquitetura, exemplo, levando em conta todo esse concílio, né, da década de 60? Sim. Por exemplo, olha só, uma coisa básica, o altar nos fundos da igreja, que era antigamente o altar para levar o calvário e tal, o altar era interpretado dessa forma, e o altar ficava aos fundos. Tanto que não era que o padre ficava de costas para a assembleia, era que todos ficavam de frente para o altar. O altar era hoje se chama de retábulo. Então o que se fez? O altar voltou a ser a mesa da Eucaristia, que está no meio do povo. Tanto que todos ficam ao redor de uma mesa como um grande banquete, porque a missa é uma lembrança da última ceia, né? E direto ao assunto, por exemplo, aqui é a igreja da Santa Cruz. Então o que se enxerga logo que entra é a Santa Cruz, porque no caso é uma imagem de Cristo. Outro detalhe, na igreja tudo que desenhar tem que ter um sentido. Por exemplo, o número 12, que é as cruzes aqui ao redor aqui da igreja, aqui, você vê, tem 12 apóstolos. Todos os números, quando se fala em 3 é o círculo que significa o sagrado, o 4 é o terreno, é o quadrado terreno. Então tudo que se desenha na igreja tem um sentido. Se tu olhar a pia batismal é um octógono, e o octógono é do número 8, o número 8 significa o 8º dia, tem tudo a ver com ressurreição. Então tudo tem um significado cada desenho. Então quando bota o olho numa igreja, vê um X daquele grande, como era a igreja aqui antigamente, vê assim, ó, quem desenhou isso não pensou exatamente no sentido para isso, fez por decoração.
peças mais importantes: o altar, que é a mesa da Eucaristia, o ambão, que é a mesa da palavra, e a sédia, que é a cadeira da presidência. São os 3 pontos mais importantes da igreja. Então, esses 3 pontos têm que estar visíveis logo que se olha para um presbitério, que é o caso agora, que não era o caso antes. E a escolha desses materiais aí é um critério teu, como Não. arquiteto, ter escolhido uma pedra e uma madeira? Aí sim. A pedra tem alguns liturgistas que defendem, porque se fala muito mais em pedra quando em partes da Bíblia, quando se quer falar sobre Cristo, é muito mais a pedra, se relaciona muito mais à pedra. Então se tem uma certa tendência, mas não tem nada que diga que é mais certo colocar uma pedra ou uma madeira. A única questão é que tem que ser um material verdadeiro, um material que seja exatamente a natureza dele, que se enxerga por fora é o que ele tem por dentro. Então, quer dizer, não poderia ser uma fórmica, que imita uma madeira, mas dentro outra coisa, e assim por diante. Mas realmente a igreja aqui ela é bem simples, o resto, tanto que a gente fez um mezanino novo, né? Quer dizer, a gente na verdade reformou o antigo e estendeu 2 laterais do mezanino, e tudo de uma arquitetura bem simples, bem limpa, bem para não chamar atenção para o que não deve, não chamar atenção para... Tanto que é o contraste das peças litúrgicas pretas, é bem para isso, é para dar atenção ao que o contraste é o máximo, né? Quer dizer, tudo branco e as peças pretas. É bem funcional, né? É bem funcional. O altar tem algumas questões de ordem prática, como a altura dele e, no caso, a profundidade. Mas a largura já é uma coisa um pouco mais solta. Aqui, no caso, eu fiz uma mescla. Ele, para não ser um quadrado, ele é inscrito num retângulo áureo, a vista frontal dele, né? E ele tem um negativo que é para demonstrar que ele é uma mesa. Porque o que falta nesse que eu acho particularmente, não é uma coisa, o que falta no altar comum, nesse altar que é só um cubo, esse altar rígido, falta a ideia de mesa, porque ele é mesa da Eucaristia. Então eu sempre faço de alguma forma que seja um negativo para parecer um tampo, para simbolizar um tampo, para que ele se torne uma mesa, para que quem olhe lembre uma mesa. O projeto é submetido à Comissão Diocesana de Arte Sacra, além da Prefeitura, bombeiros e vigilância sanitária. A de Florianópolis ela é muito boa. Ela tem um corpo pronto para receber e todos os projetos devem ser aprovados por ela. Então é bacana porque o conhecimento que eu adquiri, que eu tenho, eu levo para eles e a gente até discute algumas coisas sobre o projeto e tal. Então não tem como a igreja ser feita passando por todos os estágios sem estar seguindo regras do concílio. O projeto da área interna da igreja foi executado. A fachada ainda passará por uma grande reforma. E Eduardo assume que é bem conservador. Igreja tem que ter cara de igreja. Essa é a típica igreja que foi feita com o recurso que dava na época. Eu acho que ela é dos anos 80, não lembro direito. Eu tenho lá o projeto original, inclusive. Mas faz o que dá, o que faz? Faz um barracão. Então se faz praticamente um barracão, né? Aqui a tesoura é de madeira e tal, até não é aquele barracão pré-fabricado de concreto, que várias são assim hoje. Mas se faz e depois se pensa, um dia a gente muda. Tanto que é a hora que eu apareço, né? Num dia a gente muda, é a hora que eu entro. Chama o Eduardo. Então, mas daí a fachada, ela foi feita sem torre, foi feita simplesmente uma fachada chapada, né? Uma fachada igual uma casinha, quando a criança desenha uma casinha, igual assim. Tinha até 2 volumes e tal ali, laterais. Mas dá para entender, porque quem desenhou no mínimo, digamos, é isso aí que dá para fazer. Então agora a gente pensou, aproveitando o máximo da fachada que está atualmente, né? E para um projeto novo de uma torre central, para poder indicar o local com sino, com tudo, quer dizer, transformar numa igreja que tem cara de igreja. Sua referência principal é a arte paleocristã, forma artística produzida por cristãos durante o Império Romano, a partir dos anos 300 d.C., após o reconhecimento do cristianismo. A arte paleocristã se manifestou na arquitetura, escultura e pintura. Eduardo faz questão de desenhar todos os elementos das igrejas. Em cada projeto, faz um traço diferenciado para os itens fundamentais. As minhas igrejas, uma para outra, elas mudam conforme
conforme ela for, vai ser diferente todos os desenhos de cada peça. E sempre tem um significado em relação ao padroeiro, ele aparece sempre de forma, aqui no caso é a Santa Cruz, então a Santa Cruz está lá presente. Se fosse, por exemplo, teve uma que era Nossa Senhora da Boa Viagem, então o presbitério, o altar tinha um formato que lembrava um barco, que é o símbolo da padroeira, mas só lembra, quer dizer, não é uma coisa explícita. Tem outro que é o São Pedro, que tem uma cruz invertida, que é o símbolo dele, também além das chaves, a fachada é o símbolo das chaves. Sempre aparece de forma indireta toda a simbologia que envolve tanto questões de Cristo até como questões do padroeiro. E aí, a partir da pós-graduação, desde a hora que realmente eu passei a entender de verdade, aí a coisa deslanchou. Aí eu terminei a pós-graduação em 2010. Então de 2010 para ao longo da pós-graduação já surgiu outros projetos, mas de 2010 para 2013 foram muitos projetos, tanto que chegou a esse 38, já são 6 estados, já são 18 cidades. Então tá, parabéns, hein, Obrigado. por esse trabalho, né, que é bem importante, eu acho, assim, muito bacana. Parabéns, obrigada. Tá bom, obrigado. Depois do intervalo, confira meu garimpo de revestimentos para vestir as paredes da sua casa.